Cumprimento os irmãos na paz e na graça do Senhor, amém? Eu estou me sentindo um coach com esse trem aqui, ó. Felipe. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, suas Bíblias em Jeremias, capítulo 23. Eu vou começar dali. Jeremias 23. Eu vou ler primeiramente do 9 ao 12, para começar. Jeremias 23, do 9 ao 12. Está escrito: acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora. E as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Amém? Pode se assentar. Bem, semana passada, nosso líder Josiel, ele falou um pouco sobre alinhamento. E no alinhamento ele falou bastante sobre oração. Pelo menos o que ficou muito marcado em mim foi a parte que ele falou sobre oração. Eu gosto de palavra assim, igual do nosso líder semana passada. Eu saí da igreja pronto para arrebentar com tudo. Eu saí da igreja pronto para orar como nunca antes. E Deus me abençoou muito essa semana. E por coincidência ou não, e eu não acredito em coincidência quando se trata das coisas do Senhor, eu não acredito. Aconteceu coisas ao longo dessa semana que o Senhor, eu tive experiências novas, ou eu tive testemunhos interiores, testemunhos do meu espírito sobre, por exemplo, o que eu deveria comentar nessa noite. Logo no dia que ele me convidou, acho que foi no domingo mesmo, desde aquele dia eu senti que o que eu deveria trazer hoje, compartilhar com os irmãos hoje, era uma palavra sobre a palavra, sobre a nossa Bíblia, nossas escrituras, sobre a verdade inerrante de Deus, que não muda, que é eterna, que, como diz Billy Graham, é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, e aconteceu coisas essas semanas que confirmaram isso. Eu achei achei glorioso o que Deus fez essa semana, confirmando essa palavra. E por coincidência ou não, eu disse que eu não acredito em coincidência, hoje é dia 31, a gente comemora 503 anos da Reforma Protestante. Sola Escritura. Então, eu queria começar falando um pouco sobre a vida de Jeremias. Para mim, Jeremias é o cara. Eu amo a vida de Jeremias, eu amo o que ele representou, o que ele foi. Na minha opinião, para mim, é o que eu mais gosto do Velho Testamento, é o profeta que eu mais gosto. Normalmente as pessoas gostam de Elias, Moisés. Eu gosto de Jeremias. Eu me identifico com ele, para mim ele é o cara. Então, hoje eu queria comentar com os irmãos um pouco da vida de Jeremias e a verdade que ele defendeu durante toda a sua vida. Vai dar tempo. Então vamos lá. Jeremias, tudo começou em Jeremias, quando Deus chamou ele. A gente vai ler lá no capítulo 1 de Jeremias, a gente vai ler bastante hoje. Jeremias, cujo nome significa quem Deus designou. Ele nasceu em Anatote, cujo nome da cidade significa resposta de Deus. Ele começou a profetizar no reinado do rei Josias. E dizem os estudiosos, os teólogos, que ele começou a profetizar por volta dos 20 anos. Tanto que Deus teve que encorajar ele. Vamos ler aí, Jeremias 1. Jeremias 1, muito conhecida essa passagem, muito boa essa palavra, que está escrito. Jeremias 1, 5. Quem foi mais rápido aí, eu vou ler. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Repitam comigo, por favor, profeta às nações. Obrigado. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem.
O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Aqui começa o chamado dele. Uma coisa que eu já quero observar aqui, é que ele fala que o Senhor designou ele profeta às nações, sendo que ele nunca saiu de, se a gente for estudar um pouco mais, a gente vê que Jeremias nunca saiu de Israel. Toda a vida de Jeremias é uma vida, é algo completamente profético. Tudo que ele fez, desde o nome dele, como eu falei, a quem Deus designou, a cidade que ele nasceu, aquilo que Deus falou para ele, é tudo profético, é tudo referente, serve para a gente nos dias de hoje. A Bíblia deixa claro isso, e a vida de Jeremias é maravilhosa. Então Jeremias começa a profetizar a partir desse capítulo 1 aqui. Ele profetiza as palavras do Senhor, ele encara, ele fala a verdade, ele ministra a verdade, doa quem doer, ele fala, ele batalha, e ele passa por algumas situações que eu quero ler com os irmãos hoje. Jeremias 20, eu disse que eu vou ler bastante hoje, eu gosto da Bíblia. Está escrito Jeremias 20, quem não conseguir achar não tem problema, só escuta. Jeremias e Passur. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Passur, e sim Magor-Misabibe. Pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, e você e todos os seus amigos, a quem você tem profetizado mentiras. Repitam, por favor, mentiras. Então ele começa a profetizar, como eu disse, ele começa a encarar os poderosos da época dele, né? Que deveriam falar a verdade, como o sacerdote Passur, vários e vários outros profetas, e ele começa a encarar esse povo. E o que acontece quando ele encara os poderosos da época? Perseguição, censura, briga, tortura, e foi assim até ao fim da vida dele. Eu queria continuar lendo aqui, que essa segunda parte aqui, que adiante do que eu parei, é muito interessante. Senhor, a reclamação dele por tudo isso que ele vivia, por ser perseguido pelas palavras do Senhor. Senhor, tu me enganaste. Ele está falando com Deus aqui. Senhor, versículo 7, Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, eu sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias, ele foi corajoso, ele mostrou hombridade. Ele sabia as coisas que ele estava passando, ele sabia o que o futuro reservava para ele, porque ali já era uma demonstração de que as coisas piorariam, né? E Deus tinha revelação para ele que as coisas iam piorar, que os homens não iam dar ouvido a ele, a profecia dele, e mesmo assim ele prosseguiu. A Bíblia, assim, segundo a tradição, Jeremias, ele foi fiel até o fim, proclamando a verdade, falando a verdade. E dizem, segundo a tradição, que ele morreu no Egito. Mas ele não morreu no Egito de qualquer maneira, ele morreu apedrejado. E não foi por egípcios, foi por israelitas. Foi por pessoas do próprio povo dele que não gostaram do que ele falou. Então, a vida desse homem é incrível.
Ele defendeu a verdade, doa quem doer, seja o que for, até o fim da vida. Ele é um exemplo de fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra. Esse livro de Jeremias aqui é o maior da Bíblia, pelo menos é o que tem mais palavras em toda a Bíblia. Ele é citado mais de 40 vezes no Novo Testamento. E não só, vocês viram que não é só eu que admirava ele, no Novo Testamento ele é muito citado, porque esse homem, ele falava as coisas que vinham de Deus. E ele não só profetizava aquilo que ele ouvia de Deus no ouvido, ele era um profeta, ele tinha a consciência do sobrenatural, ele via, ouvia e sentia coisas sobrenaturais, mas ele profetizava aquilo que estava escrito. Ele brigava com o povo por causa do pecado deles de não guardar a terra. E esse foi um dos principais motivos da Babilônia vir e derribar, tirar o povo de Deus da terra de Judá, da terra de Israel, tirar o povo de Judá, na verdade era Judá, a parte do sul, daquela terra. Ele proclamava a palavra, ele proclamava o que está escrito em Levítico 26. Eu vou ler o que está escrito em Levítico 26 para vocês entenderem o que ele falava. Era isso que ele falava o que estava escrito. Quero que vocês percebam isso. Levítico 26, 33, está escrito assim, 26, 33. Olha o que está escrito: espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. O que aconteceu aqui? Esse era o mandamento de Deus. Levíticos estava explicando aqui, o livro de Levíticos estava explicando os mandamentos do Senhor. E era o seguinte: o que o povo tinha que fazer naquela época? A cada 6 anos, eles tinham que guardar 1 ano para descansar a terra. Assim eles honrariam o Senhor, E eu creio que era uma maneira de exercer fé, confiar na provisão do Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Só que o povo nunca fez isso. Do momento que foi constituído o rei sobre Israel, Israel unida, antes de separar, que foi Saul, até o dia que Babilônia chegou em Judá, foram 490 anos e eles nunca fizeram isso, eles nunca obedeceram essa palavra. Então a palavra de Deus veio sobre Jeremias percebeu isso, proclamou isso, Deus deu autoridade a ele para falar isso, e então ele falou: os babilônios virão, e a terra finalmente terá esse descanso. E aconteceu que deveriam ter esse descanso por 70 anos. E foi o que aconteceu mais tarde. Então, Jeremias, ele sofreu muitas perseguições. E eu quero ler mais uma perseguição. Eu vou ler bastante e depois vocês vão entender por que eu estou lendo tanto assim. Jeremias 28. Não se cansem. Vamos lá. Jeremias 28, ele fala do falso profeta Ananias que confrontou ele. No 28 está escrito assim. Abram, por favor, para que vocês acompanhem também. Jeremias 28. Jeremias 28. Olha só, está escrito: no 5º mês daquele mesmo ano, do mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Mais para frente aqui, vou resumir aqui para a gente ganhar tempo.
ele sai, o profeta Ananias aqui, para vocês entenderem, ele profetizou mentira. Ele falou que havia a bênção, que ia ser 2 anos só de jugo sobre Babilônia. E Jeremias falou assim, não, beleza, glória a Deus, amém. Mas olha só o que os outros falavam. Eles falavam que iria haver guerra e iria haver perseguição. Mas amém, glória a Deus. Se Deus falou, Deus está falado. Ele saiu, aqui mais para frente vai falar, ele saiu e Deus falou com ele. Ele voltou e falou com Ananias, profetizou contra ele, que ele era um mentiroso, que aquilo não era verdade e aquilo era engano. E então, Ananias morreu depois de 2 anos. Os 2 anos que ele profetizou a favor de Israel se virou contra ele. E em Jeremias 23 fala mais desses falsos profetas. Está escrito assim, Jeremias 23, 14. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque os profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda esta terra. Porque dos profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda essa terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos, que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Meus queridos, agora eu quero começar a terminar, essa aqui foi a introdução. Eu quero começar a entrar na palavra mais a fundo. A pior desgraça que há na vida de uma pessoa é pensar que está na presença de Deus, quando na verdade está na mentira, está no engano. E isso acontece muito. Eu creio que em Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu, acontece novamente. Eu creio que a gente vive uma época semelhante de Jeremias. Eu creio que hoje muitas pessoas estão pensando que estão agradando a Deus, quando na verdade elas estão crendo em falsas doutrinas, em falsas profecias, e crendo em falsas pessoas. E isso é terrível. Há esse discurso que fala assim, não há esforço, é tudo pela graça. Não há esforço, é tudo pela graça. Isso não é verdade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Fala que a salvação foi dada a vocês, a nós, sem esforço. Sem nada nosso. Mas depois da graça, há um esforço. Há uma morte para nós mesmos. Há uma negação todos os dias para quem eu sou, para aquilo que eu vivia antes e eu agora tenho que viver. Isso não é verdade. Há também aquela discurso que fala assim, é bom você melhorar, mas se não melhorar, o importante é o amor, o importante é você amar. E isso também não é verdade. O amor, as pessoas não entendem mais os conceitos. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, uma colega de sala, e a gente estava falando sobre alguns stories dela, eu não lembro o que essa pessoa, o que a gente estava conversando. E aí eu falei que o story dela era bizarro. Ela ficou ofendida. Bizarro? Como assim? Eu entrei no Google, pesquisei a palavra bizarro no dicionário e mostrei para ela o que significa. Bizarro no dicionário significa algo bom, não significa algo ruim. É porque às vezes popularmente a gente usa a palavra bizarro como algo ruim, mas no dicionário ela não quer dizer isso. Ela quer dizer que é algo bom, positivo, é bizarro. Só que eu procurei um pouco sobre isso, e acho que tem a ver com a arte, que os especialistas falavam que a arte era bizarra, era bonita, só que para o povão aquela arte que eles viam era feia. Então mudou o conceito, sabe? E eu percebi, através dessa situação que eu tive com esse colega, com essa pessoa de faculdade que eu estava conversando, que as pessoas não entendem os conceitos das coisas hoje em dia. E eu não estou falando gramaticalmente, eu não estou falando do nosso dicionário português, elas não entendem o conceito daquilo que está escrito. Elas falam de amor sem saber o que é amor. Elas falam de graça sem saber o que é graça. Elas falam de justiça sem saber o que é justiça. Elas falam de tudo, elas são ávidas a falar, mas são tardias a ouvir, tardias a entender aquilo que está escrito. Eu lembro também de uma vez, assim, as pessoas, elas começam a ter a opinião delas.
colocar a opinião delas, elas leem uma passagem da Bíblia, por exemplo, de juízo. Deus vai matar, vai pôr seu filho de cama, como Jesus falou àquela mulher que ele chama de Jezabel, e tal, a pessoa lê aquilo e fala assim, então beleza, então eu posso amaldiçoar o meu próximo. Eu lembro de uma vez também que o meu pai contava essa história, que tinha um homem na igreja que ele frequentava, que quando orava, ele orava assim, Senhor, era mais ou menos assim, Senhor, sabe aquele homem que está me perseguindo, pai? Quebra a perna dele, pai, quebra a perna dele, pai. Eu fico impressionado com algumas pessoas que, tipo assim, como que é isso? Eu não consigo entender. E esses conceitos estão, às vezes, a nossa opinião transpassa aquilo que é verdade. Por exemplo, amor, que eu falei. 1 Coríntios fala o que é amor. Vamos lá ver o que é amor? 1 Coríntios, só para ilustrar. 1 Coríntios 13, versículo muito conhecido. Eu vou direto no versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor se alegra com a verdade. O amor não está disperso da verdade. O amor é parte da verdade. A verdade é parte do amor. As pessoas pensam assim que amor é tolerar o erro do outro. Isso não é amor, isso é misericórdia. Amor é verdade. Amor é verdade. E Jesus, ele tem misericórdia de nós, mas ele tem misericórdia do ímpio. De nós, ele nos ama. Acima de tudo, ele nos ama. Deus é amor. Deus é misericordioso também, mas ele é amor. Ele não quer nos tratar como escravo, como alguém fora. Ele quer nos tratar como filho, como cordeiro em Cristo, como diz a palavra de Deus. É assim que ele não quer nos tratar. E eu comentando sobre isso, né? Porque eu vejo algumas coisas nas redes sociais e tal, que me deixam muito triste. Me deixam muito indignado, mas com tristeza. Sabe, tem uma coisa que eu já tenho aversão a uma palavra, uau. Sabe aquele comentário, uau, 3 foguinhos, que os crentes comentam? Nossa, me dá um arrepio quando eu vejo isso. Porque eu entro no Instagram, eu entro no YouTube, vejo umas palavras que não tem nada de bíblico, não tem nada da parte de Deus. Aí eu falo assim, misericórdia, vamos ver o que o povo está comentando aqui. Eu clico lá, uau, 3 foguinhos, uau, 3 foguinhos, uau, 3 foguinhos. As pessoas não procuram, elas, sabe, às vezes a gente se deixa influenciar por pessoas que são famosas, mas elas não têm bagagem para isso. Por exemplo, eu tenho muito receio, eu tenho apenas 21 anos, eu tenho muito receio, eu gosto de falar muito, está escrito, e ler a Bíblia e citar, porque eu sei que eu não tenho bagagem de vida, por exemplo, para falar muitas coisas, eu não tenho autoridade para falar muitas coisas, mas a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a autoridade, então eu tento sempre ficar nela. E eu vejo muitas pessoas na rede social dando opinião, falando, eu acho isso, eu penso isso, e não tenta aprender o que está escrito, o que é a verdade. Teve uma vez que eu estava acessando o YouTube, eu vi uma palavra sobre inferno. Eu cheguei lá e gostei da palavra, muito boa. Fui ver os comentários. Eu não sei porque eu faço isso, eu sou leitor crônico de comentários. Eu passo só raiva fazendo isso. Eu desci os comentários no YouTube. Aí eu vi uma pessoa assim, uma pessoa assim, socorro, eu preciso de ajuda. Alguém me ajuda, eu não estou entendendo e tal. Algo assim, né? Aí eu vi um monte de comentário dessas pessoas falando isso. Socorro, alguém me explica, alguém me explica. Aí eu fui descendo até achar o que era a dúvida dela. A dúvida dela era assim, se Deus é amor, mais ou menos, se Deus é amor, por que ele vai jogar alguém no inferno? Aí eu falei, tudo bem, eu vou explicar para ela. Eu fiz um texto explicando, dando exemplos bíblicos, versículos bíblicos. Pensa no texto bem feito. Parabéns para mim, eu fazia um TCC com aquele texto que eu fiz para ela. Mas aí, ela respondeu mais ou menos assim, mas eu não tenho essa opinião não. Nossa, foi ali que eu entendi uma coisa, que as pessoas têm esse negócio que chama opinião. Eu não sabia que isso existia no meio dos crentes, eu não sabia. Porque eu fui criado na igreja,
Graças a Deus por isso, eu fui criado desde sempre na igreja, e meus pais sempre me educaram com base na Bíblia, desde criança. Eu via era desenho animado, a história de Davi, a história de Pedro, de Jeremias, que eu gostava. Eu comecei a gostar de Jeremias na infância, eu via nas historinhas dele. Eu via Esmilinguido, era esses desenhos que eu via. E desde sempre eu fui criado a saber que a verdade é a palavra de Deus. Mas aí, nesse dia que eu vi esse comentário no YouTube, eu percebi uma coisa. Tem muita gente que veio do mundo para a igreja, só que ela tem esse negócio que chama opinião ainda. Ela não jogou fora os seus conceitos, ela não jogou fora aquilo que pensa, ela não jogou fora aquilo que os pais deram, colocaram na cabeça dela que não condiz com a Bíblia. Tudo aquilo que condiz com a Bíblia, ela ainda tem essa opinião. Ela fala, eu não concordo. Mas a palavra, eu descobri isso naquele dia, furou minha bolha naquele dia. E desde então, eu falei assim, Senhor, eu começo a orar para que Deus revele a verdade às pessoas. Porque algo que queima no meu coração, como queimava no coração de Jeremias, é a palavra do Senhor. É a verdade e a santidade pelo aquilo que está escrito, por aquilo que o Senhor é. Em Jeremias 23, fala assim, Jeremias 23, eu estou nesse Jeremias 23, é um versículo muito bom. Tem até uma música, Jeremias 23, escutem lá depois. Está escrito assim, Jeremias 23, 21. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Como eu falei, aquilo que você ouve, que você vê nas redes, ou aquilo que você vê alguém falando na rua e tal, que te deixa confortável, fique esperto com isso. Coloca isso à luz das Escrituras. Paulo fala sobre um povo de uma cidade chamada Bereia, que ele chama de o mais nobre de todos. Porque tudo que eles falavam assim, legal, interessante, deixa eu ver se está certo mesmo com as Escrituras. Paulo chama esses de os mais nobres, porque eles verificavam na Bíblia se aquilo era verdade, se aquilo era mentira, se aquilo condizia com o que falava ou não. E teve também... Mas assim, eu falo disso, mas também tem vários extremos. Tem aquele que fala que não existe juízo e ira de Deus. E também tem aquele que fala que existe juízo e ira de Deus. Como esse homem que eu falei de quebrar a perna, né? Eu lembro uma vez também que no Instagram, parece que eu comento as coisas, mas eu comentei 2 vezes. E as 2 vezes que eu estou falando aqui, eu não dei sorte. Uma vez no Instagram, eu comentei uma coisa lá. No perfil de algum pregador famoso lá, alguma coisa assim. E aí vieram me contestar, uma pessoa lá veio me contestar, basicamente falando assim, defendendo o seguinte, que a gente podia usar, usando aquele versículo que Jesus fez uma arma, caseira, um chicote, invadiu o templo e expulsou os fariseus, usando aquele versículo para falar que a gente devia agredir, usar de violência contra as autoridades que eram injustas. Eu não sei porquê, eu tentei responder, tentei falar da Bíblia e tal, só que eu percebi que não... demorou um pouco para perceber, Vocês perceberam que eu demorei um pouco para perceber que só Deus convence. Eu tentei falar, foi entrando mais gente, eu pensando que ia me ajudar, a explicar. Eles concordando com essa pessoa, concordando que a gente pode usar de violência para destituir autoridades, a gente pode usar de violência para destituir autoridades, para usar contra aqueles que são superiores a nós. E então eu queria dar esses exemplos, eu estou dando esses exemplos para que vocês vejam que não é só de um lado, mas tem extremos de todo lado. Alguém pega um versículo da Bíblia e fala, é isso. E esquece de ver. Tem um muito famoso que não julgueis. Tem muito crente que a Bíblia dele é assim, Mateus 7, não julgueis. Pronto, essa é a minha Bíblia. Só que quando a gente lê Mateus 7, a gente vê que o julgueis ali não é nem sobre julgar, é sobre hipocrisia. Ele fala assim, se você tem uma trave, tira ela. Você quer ver o cisco no olho do seu irmão, mas você tem uma trave na sua. Tira ela e então julga. Está escrito assim, vai lá ler. Julgar não é pecado, pecado é você ser hipócrita. Então que a gente tire esses conceitos que não são da parte de Deus e leia a Bíblia. E saiba aquilo que Deus falou. Eu espero
que a nossa geração seja uma geração de pessoas que falam menos. Eu acho, eu penso e falem mais. Está escrito, está escrito, está escrito. E agora, para começar a palavra, eu quero ler, estou brincando. Para encerrar, eu queria ler Mateus 4, que fala sobre isso. Está escrito. Mateus 4. Olha só, a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Repitam comigo, por favor. Está escrito. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito. Repitam, pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito. Repitam, por favor. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito. Repitam, por favor. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus derrotou o diabo aqui, a tentação e o engano, dizendo: está escrito. Ele não derrotou o diabo falando: eu acho isso, eu penso isso. Ele derrotou dizendo: está escrito. Essa é a verdade, assim diz o Senhor. Ele derrotou o diabo dessa maneira. E o diabo, ele não é bobo não. Uma coisa que o capeta faz desde o início dos tempos, se ele inventar uma mentira, ele é o pai da mentira. Se ele inventar uma mentira muito esdrúxula, assim, poucos vão cair. Mas o que o diabo faz desde o início, desde Adão e Eva? Ele pega a verdade e distorce ela. Coloca uma aparência de piedade, uma aparência coloca coloca a vã sutileza, que fala em Colossenses, que eu até comentei com o José outro dia. O diabo usa dessa vã sutileza. Ele disfarça aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, com um aspecto de verdade. Com Eva, ele pegou e falou assim: ó, se você comer desse fruto aí, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Ele mentiu? Não, é verdade. Mas ele usou isso como se fosse algo bom. Ele falou isso como se fosse algo bom, algo almejável, algo que a gente deveria anelar, que Eva deveria anelar. Ele caiu no conto dela. Só que ela devia ter falado assim: não, Deus disse, não coma dessa árvore, não coma desse fruto. É o que ela deveria ter feito. E é o que o diabo tenta sempre fazer nos nossos dias de hoje. Ele pega algo que parece verdade, fala de amor, fala de uma tolerância falsa, fala de um monte de coisa. Só que aquilo não é verdade. É revestido de verdade, quando na verdade aquilo é mentira e engano de Satanás. Aqui ele falou aqui, ó, Jesus falou, ó, está escrito, e refutou ele. Aí o diabo o que fez? Pois está escrito. Ele citou a Bíblia para Jesus. Mas Jesus falou: também está escrito. Aqui a gente aprende uma coisa: não lê só uma página da Bíblia e pensa que aquilo ali é pronto, acabou. Em Salmos fala que a soma da palavra é a verdade. Para você, às vezes, é uma palavra fora de contexto, que se você usa aquilo como... lembra daquele caso do pastor, lembra desse vídeo? Do pastor que leu lá: então vai e adultera. Vocês lembram disso? Já viu esse vídeo? Tem gente que faz isso, lê um versículo... para quem não conhece o caso desse pastor, é um pastor que adulterou, acho que foi com uma vizinha, não sei, porque ele leu na Bíblia. Então vai e adultera. Então, meus queridos, não leiam uma coisa na Bíblia e toma aquilo como, tipo assim, pronto, acabou. Leiam toda a Bíblia, vejam o contexto. A Bíblia não tem só o Novo Testamento, a Bíblia tem o Velho Testamento. E o Velho Testamento é a palavra de Deus. Tem gente dizendo hoje em dia que a gente segue a Jesus, não a palavra. Mentira. Mentira, Jesus é a palavra. João 1, vamos ler. João 1, Mateus, Marcos, Lucas, João, é o quarto. Está escrito assim, ó. João 1, 1. No princípio era aquele que é a palavra. Repitam, a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Repitam, era Deus.
ele estava com Deus. A gente segue Jesus, e Jesus é a palavra. Eu não estou falando que esse livro aqui é Deus, não. Olha o estado da minha Bíblia. Isso aqui não é Deus, não. Ó. Isso aqui não é Deus, mas aqui, o que está escrito aqui é Deus. O que está escrito aqui é a palavra, é a verdade. Não caio nessa história de que a gente segue a Jesus e um falso amor. A gente segue o que está escrito. A palavra de Deus, ela é toda ela, como diz em 2 Timóteo, eu quero ler com vocês. 2 Timóteo está escrito assim, 2 Timóteo 3,16. Abram, por favor. Para vocês verem, eu estou citando muito texto bíblico, para vocês verem que a palavra é a verdade. Que eu não estou baseando em opiniões e argumentos humanos, mas aquilo que está escrito. 2 Timóteo 3,16. Está escrito, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a escritura é útil para quê? Para repreensão, ensino, correção, educação na justiça. Tem gente que gosta daquele livrinho de promessa, né? Abre, tira, fala assim, Deus te ama, vai dar tudo certo. Já viram desses aí? Mas a palavra de Deus é útil para ensino, correção, é para isso. Eu vi uma frase outro dia de um pastor, acho que era americano, que ele falava assim, como é que era? Ele falava assim, não pergunte, a pergunta não é essa, se Deus é amor, porque existe o mal. A pergunta é, se Deus é justo e santo, porque Ele não me fulminou ontem quando eu pequei. As pessoas olham com um olhar errado. A gente olha a graça de uma maneira errada. As pessoas tomara, Deus nos livre disso, de olhar a graça desculpa para libertinagem, para continuar pecando, para continuar errando. A graça, ela nos constrange. Fala, eu merecia morrer, eu merecia ser torturado, no lugar de Jesus, eu merecia ser fulminado pelos meus pecados que eu cometi ontem, pelo que eu pensei, pelo que eu falei, pelo que eu fiz. Mas a graça de Deus se revela no seu amor, na sua bondade, conforme está escrito, conforme Jesus veio dar testemunho. A palavra é Jesus, como eu disse. Eu poderia falar muito mais, mas eu acho que eu já passei do meu tempo. Eu queria hoje ler muito, para que vocês vissem que Jesus é a palavra, que a palavra é a verdade, que a gente não caia nesse conto mentiroso, enganoso do inimigo, de falar que algumas partes é verdadeiro, o Novo Testamento é verdadeiro, o Velho é falso, que não sejam crentes de Instagram. Tem muito crente que tudo que sabe da Bíblia é porque leu em post de Instagram. Se você é crente que sabe tudo que sabe da Bíblia, leu em post de Instagram, eu vou falar, converta-se novamente. Você pode ser crente, eu não estou falando que você não pode, mas a probabilidade é baixa. A probabilidade é baixa. Porque, igual eu brinquei do coach assim, o que vende, e é o que Jeremias falou e a gente leu, é boas coisas, é boas profecias, é passar a mãozinha e falar, tudo bem, continue assim que Jesus te ama do mesmo jeito. Veja bem, meu intuito aqui não é falar rigorosamente, deixar as pessoas para baixo, deixar vocês tristes ou eu mesmo. Como eu falei, a palavra falou comigo essa semana. A palavra me constrange todos os dias, quando eu abro e vejo, meu Deus, misericórdia. Eu sou pobre, cego e nu. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Então, o meu incentivo nessa noite é que todos nós venhamos abrir a Bíblia e nos constranger. Venhamos abrir a Bíblia e saber que aquilo é verdade, não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu imagino, mas o que está escrito. E quando a gente sair na rua, que a gente seja corajoso, porque a Bíblia fala que a gente vai sofrer perseguição por defender a verdade. A Bíblia fala que a gente vai sofrer por defender a verdade. Sejam corajosos e procurem crescer no conhecimento de Deus. Que nós sejamos, porque como eu disse, eu sou pobre, cego e nu. Amém?